Olá pessoal, tudo bem com todo mundo? Bom dia ou boa noite para quem está assistindo, independente agora do horário, né? Hoje que estão com o dia tá um pouquinho mais frio, tá fazendo hoje um pouquinho agora com uma touquinha, quarto meio fechado. E vamos estar dando continuidade agora na parte 3 do livro O Monge Executivo. Vou ter a parte no máximo possível para terminar o quanto antes, mas também sem ser muito rápido e ligeiro. Hoje tentar fazer um vídeo no máximo de 30 a 40 minutos. E no episódio passado a gente havia parado na página 28. Então hoje vamos dar continuidade. Hoje dormi melhor, estou com uma dicção um pouco melhor. Então hoje vai encaminhar melhor ainda. Hoje a gente vai tendo até a página 35. Perdão, 45. Ou página 50. Vamos lá, para não demorar muito. O vídeo já vai estar com um pouco de edição aí, então eu estou melhorando aos poucos. Então vamos lá, dar continuidade hoje. E para quem quiser deixar algum comentário, lembrando, deixar algo perguntar, deixar alguma crítica, algo que queira que melhore no vídeo, alguma sugestão mesmo, deixa logo abaixo nos comentários. Já deixa ali o que você acha que pode melhorar, críticas construtivas, que eu vou estar lendo todas. E não me esquecendo também, no último vídeo que a gente fez, na parte 2 do Monge Executivo, teve um rapaz que pediu para mandar salve, o Luxarcadia 3717. Muito obrigado por ter comentado, no meu vídeo. Agradeço, agora vamos lá dar continuidade. Exatamente, Kim. Porque o poder corrói os relacionamentos. Você é capaz de obter algum proveito do poder e até realizar as coisas. Mas com o passar do tempo, ele se torna muito danoso para os relacionamentos. O fenômeno que ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebelião, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. A mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma rebelião disfarçada. Claro, Simeão continuou. A maioria das pessoas sensatas concordaria em que liderar com autoridade é importante em nossas casas, mas que tal uma instituição de voluntariados? Lee, você é pastor de uma igreja e deve lidar com voluntários, isso mesmo? Sim, de fato. O pregador respondeu. Você, Lee, que os voluntários têm a probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Rindo, Lee afirmou. Se tentássemos usar o poder nos voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo. Claro que não ficariam, Simeão prosseguiu. Eles só são voluntários em uma organização que satisfaz suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive que pensar por um minuto. Minha primeira reação foi responder. Claro, eles não são voluntários. Mas Simeão me fez repensar. Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos ajudará a determinar qual aluguel a pagar. Mas será que eles não são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir de um encontro para outro empregador que lhes pague mais 50 centavos por hora? Ou até 50 centavos a menos, se realmente não gostam de nós? Claro que podem. E é algo que você me diz de seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias. Esses dons não são voluntários? Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência ou criatividade? O treinador contestou. Simeão, acho que você está vivendo numa terra de sonho. Se você não exercer poder, as pessoas pisarão em sua cabeça. Talvez, Chris. E apesar de você achar que estou sonhando, saiba que compreendo que às vezes em que você deve exercer o poder, seja para colocar limites em nossas casas ou para despedir um mau empregado. Há ocasiões que precisamos de poder. O que estou dizendo é que, quando precisar exercer o poder, o líder deve refletir sobre as ações que obrigaram a recorrer a ele. Podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque a autoridade foi quebrada
Ou pior ainda, talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa que as pessoas obedecem. O sargento insistiu. Isso pode ter sido verdade em algum tempo, Greg. Simeão concordou. Mas, atualmente, as pessoas reagem ao poder da maneira muito diferente que costumavam. Pense no que aconteceu nesse país nos últimos 30 anos. Vivemos nos anos de 1960, quando assistimos aos desafios ao poder e às instituições. Testemunhamos abuso de poder em nosso governo, com o Watergate, acho que é assim que fala, Irangate, eu não sei ler, perdão, eu não sou bom em inglês, vou tentar ler do meu jeito. Watergate. Seja o que for, Gate, tivemos alguns importantes líderes da igreja envolvidos em escândalos infuriosos e comprometedores. Os militares foram apunhados mentindo para nós sobre Milai, agente laranja e talvez agora a síndrome da guerra do Golfo. Grandes homens do negócio também foram retratados pela mídia de Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente. Malfeitores em quem não se pode confiar. Acredito que hoje em dia, muitos não são céticos a respeito de pessoas em posições de poder que jamais foram. O pregador aparteou, né? Estive lendo Deus Today semana passada, que há 30 anos 3 em 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje essa estatística abaixou para um 4. Não é preciso dizer mais nada, eu acho. Nossa, a dicção continua péssima. Isso tudo é muito bom e bonito em teoria. A treinadora disse, mas se, como você afirma, autoridade e influência são o caminho para fazer as coisas andarem, como estabelecer autoridade com os diferentes tipos de pessoas com as quais lidamos hoje? Paciência, Chris, paciência, Simeão respondeu com uma risada. Logo estaremos cuidando disso. O sargento deu uma olhada para o relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar. Então, como bom aluno, falarei. Podemos adiar para mais tarde, para que eu possa ir ao banheiro? Fazíamos 3 refeições substanciais por dia. Café da manhã, às 8h15, depois da missa matinal, almoço das 12h30 e após a cerimônia do meio-dia, o jantar às 6 horas. Depois das vésperas da tarde, a comida era preparada de maneira simples e deliciosa e servida por um frade agradável e muito atencioso, chamado irmão André. Para minha surpresa, consegui participar de cada uma das 5 cerimônias diárias durante minha semana no mosteiro. O dia começava com uma cerimônia matinal, às 5h30 e terminava às 8h30. Geralmente as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos, cada um com um ritual ligeiramente diferente. Dependendo da hora, no princípio eu achava que as cerimônias um tanto monótonas, mas à medida que a semana transcorreu, me surpreendi esperando de fato pela próxima. As cerimônias tinham o dom de me ajudar a concentrar-me no mesmo dia e me permitiam ter tempo para refletir, algo que eu não fazia há muitos anos. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos bastante bem. Descobri que Lee era uma pessoa aberta, sem muita pretensão, e ao contrário de certos tipos religiosos que eu conhecerá no meu passado, embora não passássemos muito tempo juntos, compartilhávamos pensamentos antes de recolhermos no fim do dia. Geralmente estávamos tão cansados que caíamos logo no sono. E sou convencido de que não podia ter que melhorar o meu quarto. Como era de se esperar, os 6 participantes do retiro víamos de diferentes setores, tendo como denominador comum o cargo de liderança que ocupávamos em nossas respectivas organizações. Todos éramos responsáveis por outras pessoas. O dia se estruturava em torno de 5 cerimônias religiosas, 3 refeições e 4 horas da instituição com pequenos intervalos. Geralmente passávamos o tempo restante lendo, conversando,
passando pelas bonitas imediações ou descendo 246 degraus para um passeio à praia, à margem do lago Michigan. Durante a sessão da tarde, Simeão pediu que escolhêssemos um parceiro, quem sorriu para mim e me juntei a ela. Decidido a ouvir dessa vez, vamos pensar mais um pouco nessa questão de autoridade ou influência. Se preferirem com os outros, gostaria que cada um pensasse numa pessoa, viva ou morta, que exerceu autoridade sobre vocês, de forma como definimos autoridade sobre hoje. Pode ser um professor, um treinador, um pai, cônjuge ou chefe, não importa. Pense em alguém que teve alguma autoridade sobre suas vidas. Alguém por quem vocês atravessariam paredes. Imediatamente pensei em minha mãe, que falecerá há 10 anos. Agora, com o parceiro, Simeão continuou. Eu gostaria de vocês listassem as qualidades de caráter que essa pessoa possuía ou possuiu. Simplesmente escrevam as qualidades como se fosse uma lista de compras e juntem suas duas listas. Então reduzam a lista para 3 ou 5 qualidades que consideram essenciais para um desenvolvimento de autoridade com pessoas. Baseado em sua experiência de vida, para mim, o exercício foi fácil, porque minha mãe teve enorme influência em minha vida. E eu gostaria de fazer mais do que apenas atravessar paredes por ela. Se pudesse, rapidamente escrevi: paciente, responsável, bondosa, cuidadosa, confiante, e passei a folha para Kim. Eu me surpreendi ao descobrir que a lista de Kim era muito parecida com a minha. Ela escolheu uma antiga professora do ensino médio, que causara grande impacto em sua vida. Simeão foi ao quadro e pediu a lista de cada grupo. De novo, fiquei assombrado com a semelhança das listas. As principais respostas foram: honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e entusiasmática, gostava de pessoas. Simeão deixou o quadro, enfatizando: excelente lista, excelente lista. Voltaremos à lista mais tarde. Durante a semana, compareceremos com outra lista, com a maioria de vocês reconhecerá. Por hora, tenho 2 perguntas sobre a lista. Minha primeira pergunta é esta: destas qualidades de caráter que vocês consideram essenciais para liderar com autoridade, quais são aquelas com que nascemos? Passamos alguns minutos estudando o quadro antes que quem respondesse com um simples nenhum delas. O sargento retrucou: não estou seguro. Uma atitude positiva, entusiasmática e compreensiva provavelmente é algo com que você nasça. Eu nunca fui um sujeito desse tipo, e nem gostaria de ser. Ah, não. Talvez você pudesse ser esse tipo de sujeito, se eu lhe desse um bônus de $25.000. O pregador retrucou. O que você quer dizer com isso, pregador? O sargento reagiu. Suponha que eu lhe dissesse que pagaria $25.000 se nos próximos 6 meses você tivesse com suas tropas uma atitude mais positiva, entusiasmática e compreensiva. Vou lhe fazer uma pergunta, Greg. No fim dos 6 meses, você não teria tropas puxando seu saco? Entre sorrisos silenciosos, o sargento abaixou a cabeça, falando: entendi o que você quer dizer, pregador. Simeão salvou Greg. Todas as qualidades que vocês listaram são comportamentos, e comportamentos é escolha. Minha segunda pergunta é: quantas dessas 10 qualidades desses comportamentos vocês exibem em suas vidas no momento? Todos, respondeu a diretora. De certa forma, exibimos todos, alguns melhor que outros, e alguns talvez precariamente. Eu poderia ser o pior ouvinte do mundo, mas sou forçado a ouvir. Em certas ocasiões, eu poderia ser uma pessoa muito desonesta, mas sou honesta ao lidar com minha família. Maravilhoso, Teresa, Simeão diz com um sorriso.
Esses traços muitas vezes são desenvolvidos cedo na nossa vida e tornam-se comportamentos habituais. Alguns de nossos hábitos, sob traços característicos, continuam a evoluir e amadurecer em altos níveis, enquanto outros mudam um pouco a partir da adolescência. O desafio para o líder é escolher os traços de caráter que precisam ser trabalhados e aplicar o bônus de $25.000 de Lee. Desafiar-nos para mudar nossos hábitos, nosso caráter, nossa natureza, isso requer muito esforço. A pessoa não pode mudar sua natureza. Interveio o sargento num tom de desafio. Fique ligado, Greg. Vem muito mais coisas por aí, respondeu Simeão, com uma piscada no olho. Após o intervalo do meia-tarde, passamos o resto do dia discutindo a importância dos relacionamentos. Simeão começou. Em palavras simples, liderar é conseguir as coisas sejam feitas através das pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam através delas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. É comum o líder perder o equilíbrio, se concentrando em apenas uma das dinâmicas, em detrimento da outra. Por exemplo, se nós nos concentrássemos somente em ter a tarefa realizada e não no relacionamento, quais são os sintomas que podem surgir? Ah, isso é fácil, a enfermeira respondeu. Em nosso hospital, basta observar quais são os chefes que têm a maior rotatividade em seu departamento. Isso mostra que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Exatamente, Kim. Se nós concentrar... Às vezes eu vou usar minhas palavras, porque, meu Deus do céu. Se às vezes a gente se concentrar em tarefas que não são nossos relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Sim, fiquei surpreso em me abrir. Recentemente houve um movimento sindicalista na minha empresa, porque provavelmente estávamos concentrados na tarefa, e eu me concentrei nos resultados e me descuidei no relacionamento, o que gerou muita insatisfação entre os empregadores. Mas a tarefa é importante, o sargento apertou. Nenhum trabalho se sustenta se a tarefa não for executada, e falou com um tom alto. Trabalho se sustenta se a tarefa não for executada. Interpretar, né? Você está completamente certo, Greg. Simeão concordou. Se o líder não estiver cumprindo com as tarefas e só se preocupar com o relacionamento, não terá sua liderança assegurada. Então a chave para liderar é executar as tarefas enquanto se constroem relacionamentos. Vamos lá. Ali está essa frase que eu gostei. Para liderar, é importante executar as tarefas enquanto se concentra nos relacionamentos. Sente vontade de partilhar em pensamentos. Acho que isso se deve muito estar mudando um pouco, mas a maioria das pessoas é promovida a cargos de liderança por causa de suas aptidões técnicas, reveladas no desempenho das tarefas. É uma armadilha contra a qual fui alertado. Muitas vezes em minha carreira, certa ocasião, promovemos nosso melhor operador de retroescavadeira a supervisor e acabei percebendo que tínhamos criado dois problemas. Passamos a ter um mau supervisor e perdemos o nosso melhor operador de retroescavadeira. Não percebemos que, apesar de ser excelente técnico, seu relacionamento com os subalternos era péssimo. Mas, como existe um conceito de liderança defeituoso, pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de liderança. Isso pode ser verdade, John, concordou Simeão. Hoje de manhã dissemos que aquele que exercer o poder pode ser muito duro nos relacionamentos. Agora precisamos fazer a pergunta seguinte: os relacionamentos são importantes quanto você lidera? Levei quase um dia inteiro para aprender essa grande diferença.
e verdade. Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos, com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis. Falam dos relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Você poderia ser até mais pacífico, Simeão? A treinadora desafiou. De modo geral, acho que os negócios tratam de tijolos, argamassa e máquinas. De que relacionamento você está falando? Pode haver um negócio saudável e próspero. Para haver... Nossa, apenas uma vogal muda tudo. Para haver um negócio saudável e próspero, deve existir relacionamentos saudáveis entre os responsáveis pela organização. Eu não estou falando apenas dos diretores, mas dos clientes, dos empregadores, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos deixam e vão para as concorrentes, temos um problema nos relacionamentos. Não estamos identificando nem satisfazendo suas legítimas necessidades. E a regra número 1 dos negócios é: se não correspondermos às necessidades de nosso cliente, alguém o fará. Acrescentei: sim, a antiga prática de convidar o cliente para jantar e assim obter o pedido está ultrapassado. Agora o que conta é a qualidade, serviço e preço. Simeão concordou. Isso mesmo, John. Satisfazer as necessidades legítimas do cliente. O mesmo princípio se aplica aos empregados. Agitação, transferência, graves, baixa moral, baixa confiança e baixo compromisso são meros sintomas de um problema de relacionamento. As necessidades legítimas dos empregados não estão sendo satisfeitas. Imediatamente lembrei que optara por não ouvir meu chefe quando me disse para acompanhar sindicalista na fábrica era um problema de administração. Simeão continuou: deixe-me dar um passo adiante. Se não estamos satisfazendo as necessidades dos donos ou acionistas, a organização estará em trabalho. A organização também estará em dificuldade séria. Os acionistas têm uma necessidade legítima de obter o retorno justo de seus investimentos. E se não tivéssemos preenchendo essa necessidade, nossos relacionamentos com os acionistas não estará bom. O pregador disse: isso mesmo, irmão Simeão. Se os acionistas não tivessem felizes, a organização não se manterá por muito tempo. Descobri isso de um modo muito doloroso há vários anos. Quando era um gerente geral de um grande resort no Arizona, nós nos divertíamos muito no trabalho, mas não estávamos muito atentos aos resultados, e eu acabei sendo demitido. Simeão prosseguiu: o mesmo princípio de relacionamento vale para os vendedores, os fornecedores, sejam despeças, serviços ou levantamento Vou ler com mais calma. Se eu ficar lendo esse ritmo assim, vai terminar o livro, não vou saber nem o que eu li direito. Com mais calma, né? Simeão prosseguiu: o mesmo princípio de relacionamento vale para os vendedores e fornecedores, sejam de peças, serviços ou levantamento de recursos para operacionar nossas organizações. Um relacionamento saudável entre fornecedor e cliente é necessário para uma saúde duradoura de qualquer organização. Em suma, relacionamentos saudáveis com outros clientes, empregados, donos e fornecedores asseguram um negócio saudável. Os líderes eficientes compreendem que esse princípio simples. O sargento não estava convencido, mas no final: Simeão, você sabe que realmente
vai fazer e manter felizes as tropas, os empregados, ou quer que seja? A resposta é sempre a mesma. Mostre-me o dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, Greg. Retenha um contra-cheque. Ai, meu Deus do céu, tô me sentindo uma Alanzoca. Nossa. Vou aproximar aqui da tela pra... O sargento não estava convencido, mas no final, Simeão, você sabe que realmente vai fazer e manter felizes as tropas, os empregados, ou quem quer que seja? A resposta é sempre a mesma. Mostra-me o dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, Greg. Retenha um contra-cheque e logo você descobrirá o quanto ele é importante. Entretanto, as pesquisas feitas nesse país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam de suas organizações mostram sempre o dinheiro no quarto ou quinto lugar da lista. O tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir com o sucesso da organização, o sentimento da participação sempre aparecem acima do dinheiro. Infelizmente, a maioria dos líderes optou por não acrescentar nas pesquisas. O pregador não estava inquieto na cadeira. Finalmente disse: pense na instituição do casamento nesse país. Aproximadamente a metade dessas parcerias, que poderiam ser chamadas de organizações, fracassa. Sabe qual é a principal razão que as pessoas alegam para esse fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como dizer que pessoas pobres não podem ter bons casamentos? Que absurdo! Tendo aconselhado casais durante anos, posso afirmar que dinheiro é o que todos apontam quando há problemas. Pode ser tangível e concreto, mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento. Boa observação, eu disse. Durante o recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me diziam que a principal questão era o dinheiro. Eu me convenci disso, mas o grande consultor especialista e sindicalista que contratamos para nos ajudar me garantia que a questão não era dinheiro. Ele insistia que se tratava de um problema de relacionamento, mas eu não acreditava. Talvez ele tivesse certo. A diretora perguntou: Simeão, eu concordo com você. Quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida, qual é então os ingredientes mais importantes no relacionamento bem-sucedido? Que bom que você perguntou, Teresa. Simeão respondeu prontamente. A resposta é simples. Confiança. Sem confiança, é difícil se não impossível consertar um bom relacionamento. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Se vocês não tivessem certeza disso, perguntem-se quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas em que vocês não confiam. Vocês queriam jantar com essas pessoas no fim de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Falaremos mais sobre isso ao decorrer da semana. Dicção de bosta! Caraca! Difícil ler sem travar nesse negócio? Tenho certeza de que discutimos muito mais naquela primeira aula. Naquele primeiro domingo de outubro, mas estes são os principais pontos que me lembro. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções e ao mesmo tempo me senti com dificuldades, responsabilidades como chefe, pai, marido, treinador. Pensar nelas na forma como eu exercia poder e a liderança me deixou meio desarvorado. Eu me senti deprimido e totalmente exausto quando caí na cama naquela noite. O velho paradigma. Capítulo 2. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Eu estava totalmente acordado,
às 15 para as 5 da manhã, mas eu não sentia muita vontade de sair da cama. Porém, como sabia que Simeão estaria esperando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água fria no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava as 5 cerimônias diárias. Ele assinou para mim e eu me sentei perto dele. Desculpe-me por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse. Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor onde se podia tomar café da manhã com você, mas não tive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos um grande silêncio antes da cerimônia, das 5:30. Eu estou muito grato por isso. Ele é realmente muito generoso, pensei. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Achei aquele conceito de poder e autoridade muito interessante, mas Simeão, fiquei sem graça quando você me pegou por não estar ouvindo a Kim, dizia ontem. Ah, sim, tenho notado que você não ouve muito bem. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerei um bom ouvinte. Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. Isso sinceramente não me afeta, John, mas tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera. Quando as interrompe dessa maneira, ninguém lhe falou do seu mau hábito? Não, realmente, menti, sabendo que uma das maiores queixas de Raquel, ao meu respeito, é que eu nunca deixava as pessoas terminarem uma frase. Isso frustrava muito meus filhos. Raquel sempre repetia que provavelmente eu fazia a mesma coisa no trabalho, e talvez ninguém jamais tivesse coragem de dizer-me. Mas dessa vez, no trabalho, alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção, que estava se demitindo para ir trabalhar com uma concorrente. Ele me disse que eu era o pior trabalhador como concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não dei muita importância à sua colocação, pois o considerava um traidor. Mas agora via que a colocação precisava repensar sobre sua observação feita por ele. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1. Se você me interrompeu, é porque você não estava prestando muita atenção no que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2. Se você se recusa a me ouvir, não está valorizando minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que você tem a dizer é muito mais importante do que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeituosas, e como líder você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei. Tenho muito respeito por você. Seus sentimentos de respeito devem ser expressos através de suas ações e respeito, John. Acho que tenho que trabalhar isso, respondi apressadamente, querendo mudar de assunto. Fala-me de você, John. Simeão pediu como se estivesse lendo minha mente. Durante 5 minutos, relatei a Simeão em breve autobiografia. E nos 5 minutos seguintes falei das coincidências de Simeão e dos sonhos recorrentes. Beleza, paramos na página 41. Vou ter que trabalhar daqui a pouquinho, vou ter que interromper essa parte. Tem que melhorar muito minha dicção. Eu travo muito nas palavras, principalmente nessas que são ditas no livro, né? Eu acho elas um pouco complicadinhas para me falar. Quando eu estou trabalhando, normalmente eu falo umas palavras um pouco mais simples, que saem da minha boca com mais facilidade. Agora já esse tipo de leitura assim, eu me sinto muito travado para ler. Mas vou continuar lendo. Perfeito. É bom aí, quem quiser acompanhar, acompanha. Vou melhorar o máximo que eu puder, tanto na leitura como na edição de vídeo, melhorar a qualidade de imagem, vídeo e áudio. Então eu sempre vou estar trazendo aqui o melhor que eu posso para vocês. Então lembrando, deixem embaixo os comentários. E até a parte 4.
Esse livro aqui vai ter muitas partes, se eu ficar me enrolando assim pra ler. Bem, como o livro leva em torno de 6 a 8 horas para terminar de ler, então vai haver muitos vídeos. Então fiquem preparados, que por dia em média eu vou fazer um vídeo de 40 a 50 minutos.